Fala, moçada! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula com o professor Emanuel Lindimar. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Hoje a gente vai iniciar a aula de número 2, onde a gente vai dar continuidade ao assunto matéria, tá? Na aula passada nós já definimos muito bem o que é matéria e hoje a gente vai ver quais são as propriedades inerentes à matéria. E a gente vai começar, moçada, batendo um papinho aqui sobre o que vem a ser as chamadas propriedades gerais da matéria, né? Para a gente entender as propriedades gerais, a gente precisa compreender que essas propriedades, elas são propriedades comuns a todo tipo de matéria. E a primeira propriedade que é geral e comum a todo tipo de matéria é a presença da massa, tá? Nós vimos na própria definição de matéria, que matéria é tudo que tem massa. Então, massa é uma propriedade geral da matéria. E o que é que a gente pode definir como massa? Massa é a magnitude física que permite exprimir a quantidade de matéria contida num corpo. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de massa, galera, a gente usa o quilograma. Então, assim, quando eu quero naturalmente quantificar qual é a quantidade de matéria ou de massa que um corpo possui, tá? Eu uso esse instrumento que vocês estão vendo aqui, que é a balança. Existem vários tipos de balança que medem diferentes tipos de massa. E a segunda propriedade geral da matéria, ela é decorrente da existência de massa. A segunda propriedade da matéria nós chamamos de inércia, tá? Aí vamos bater um papinho aqui sobre o que é que seja a inércia. Trata-se da tendência de um corpo de manter seu estado inicial ou de repouso ou de movimento. Então, geralmente a gente diz assim, quando um corpo está em repouso, por inércia, ele tende a permanecer em repouso. Quando um corpo está em movimento, por inércia, ele tende a permanecer em movimento. E esse estado inicial, ele só pode ser alterado por ação de quê, moçada? De uma força. Então, vamos entender isso aqui. Imagine vocês esse plano inclinado que vocês estão vendo aqui, esse carrinho com bolinhas em movimento. Imagine que de uma hora para outra esse carro precise ser freado. Então, olha só, como as bolinhas estavam em movimento e de uma hora para outra uma força atuou sobre ele, por inércia, as bolinhas tendem a permanecer em movimento. Outro exemplo é essa moedinha aqui em cima dessa tábua, né, em cima desse pedaço de folha de papel. Observe que essa moeda está em quê? Está em repouso. Se eu puxar o papel de uma vez, o que é que acontece? Por inércia, essa moedinha tende a ficar em repouso e cair para dentro do copo. Um detalhe importante que vocês precisam entender a respeito da inércia, tá? Quanto maior é a massa, quanto maior é a quantidade de matéria, maior a inércia. Quanto menor a massa, menor a quantidade de matéria, menor vai ser a inércia. Tudo bem? Bom, galera, agora a gente vai para a terceira propriedade geral da matéria, que é a propriedade chamada de impenetrabilidade, tá? Professor Emanuel, o que é essa propriedade chamada de impenetrabilidade? A propriedade chamada de impenetrabilidade é uma propriedade que diz o seguinte, ó: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês. Imagine que eu tenho aqui essa proveta, tá? Com um volume V1 de água. Aí eu adiciono a essa proveta um objeto que tem o seu próprio volume. Aí o volume, naturalmente, se desloca para V2. Então, se eu pegar o volume V2 menos o volume V1, eu tenho o volume do objeto. Em outras palavras, quando eu coloquei o objeto dentro da água, a água foi deslocada para cima
e a quantidade de água que foi deslocada para cima equivale exatamente ao volume do objeto que adentrou o líquido. Então, assim, essa propriedade chamada de impenetrabilidade, a gente vai naturalmente presenciá-la com bastante, digamos assim, frequência no nosso cotidiano. Vou dar um exemplo bem simples. Quando você tem um copo de refrigerante já cheinho, tá? E você coloca umas pedrinhas de gelo dentro do copo de refrigerante. O que é que vai acontecer? O refrigerante transborda. Por que que transborda? Porque o gelo tem um volume e, naturalmente, quando você coloca a pedrinha de gelo dentro do refrigerante, a quantidade de gelo submersa vai deslocar a mesma quantidade de volume. Então, essa propriedade é chamada de impenetrabilidade. Quando você entra, por exemplo, dentro de uma banheira com água, na hora que você mergulha parte do seu corpo, a quantidade de água equivalente ao volume do seu corpo é deslocado para cima. Então, espero que tenha ficado bem detalhado para todos vocês o que é a propriedade impenetrabilidade. Bom, moçada, a próxima propriedade que eu vou trazer para vocês é a propriedade chamada de divisibilidade. Essa propriedade nos garante, nos permite dividir a matéria em porções cada vez menores. Eu vou aguçar aqui o sentido de vocês, né? Nós usamos no nosso cotidiano muito essa propriedade de divisibilidade. E geralmente, para quem gosta, né, de um bolo, de uma boa pizza, de uma boa carne assada, de uma boa torta, vai entender perfeitamente essa propriedade na prática, dividindo a sua comida naturalmente, para depois você passá-la a dividir ainda mais na sua boca. Ficou bem claro a propriedade de divisibilidade? Moçada, um próximo exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, bacana, é a divisibilidade do átomo, né? Hoje nós sabemos que o átomo ele pode ser dividido por um processo chamado de fissão nuclear. Professor Emanuel, o que é essa tal dessa fissão nuclear? É a quebra do átomo. E como é que isso é feito? Acompanha aqui na animação, olha. A gente acelera uma partícula que colide com um átomo e os átomos, naturalmente, em uma reação em cadeia, vão naturalmente colidindo uns com os outros, como vocês podem ver aqui, e liberando novas partículas, quebrando assim sucessivamente vários átomos. A fissão nuclear, ela libera uma grande quantidade de energia. E hoje nós sabemos que o átomo é sim possível de ser quebrado, tá? Que naturalmente está dentro da propriedade que nós já estamos estudando, que é a divisibilidade da matéria. Então, moçada, vocês entenderam bem? Vamos agora para a próxima propriedade da matéria. Bom, galera, as próximas propriedades que a gente vai ver, que também são gerais da matéria, são as seguintes. Compressibilidade. Professor Emanuel, o que é essa tal dessa compressibilidade, né? É a capacidade que toda matéria tem de diminuir o seu volume quando uma força é exercida sobre ela. A gente vai naturalmente evidenciar essa propriedade com bastante, digamos assim, ênfase nos gases, né? Observe que no estado físico gasoso, as moléculas e os átomos apresentam grandes espaços vazios entre si. Então, quando a gente aplica uma força sobre um sistema gasoso, ele diminui consideravelmente o seu volume, porque os átomos e moléculas ficam mais próximas. No estado físico sólido e no estado físico líquido, a gente não vai notar uma grande diferença, né? Porque átomos e moléculas já estão ali muito próximos uns dos outros. Agora, no estado físico gasoso, essa propriedade ela é bastante evidente, como vocês estão vendo aqui na figura. A próxima propriedade é a elasticidade, né? Eu acho que a gente já convive bastante com essa propriedade. Elasticidade é a capacidade da matéria voltar ao seu volume e forma inicial depois que a força exercida sobre ela acaba. Como assim, professor? Aqui a gente tem um elástico, né? Uma matéria com propriedades elásticas bem intensivas.
que são as borrachas. Então, quando duas pessoas puxam simultaneamente a borracha nos sentidos opostos, a gente percebe a deformação da borracha. A partir do momento que essas duas forças são cessadas, né, a borracha volta ao seu estado original. Então, essa também é uma propriedade geral da matéria chamada de elasticidade. Bom, galera, a gente vai agora para a última propriedade geral da matéria, que é a propriedade chamada de descontinuidade ou também porosidade, tá? É uma propriedade que diz que um determinado tipo de matéria, uma determinada porção de matéria, não é totalmente preenchida, né? Os espaços internos da matéria não são totalmente preenchidos. E esses espaços vazios, eles não são visíveis a olho nu. Então, por exemplo, dá uma olhada aqui nessa porção de matéria, né? Um pedaço de concreto, pode ser um pedaço de concreto, um pedaço de madeira. Então, imagine que cada bolinha dessa possa ser um átomo, possa ser uma molécula. Então, entre eles, né, átomos e moléculas, nós vamos ter espaços que não são preenchidos. E esses espaços que não são preenchidos dá a uma propriedade da matéria chamada de descontinuidade ou simplesmente o quê? Porosidade, ok? Então fica aqui o meu abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.